Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, é uma alegria, também é uma grande responsabilidade estarmos aqui, estudarmos juntos, aprendermos juntos. Como eu sempre digo, eu com vocês, espero poder trazer alguma coisa que acrescente para vocês, aquilo que puderem aproveitar, que aproveitem, que não for aproveitar, descartem, né? Vamos dar início à reunião dessa noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. O tema que eu trouxe para essa noite tem a ver com essa questão da parentela espiritual, os nossos parentes também do corpo físico. E o que eu quero hoje é apenas recapitular, fazer uma coisa bem suave para a gente poder lembrar os objetivos da família, tá? E o tema que eu escolhi os esforços para a construção da paz no lar. Porque a paz no lar, ela não acontece por acaso. A gente tem que trabalhar muito por ela, tá? Algumas pessoas, ao se depararem com uma pessoa que tem um lar bem harmonizado, em que as pessoas se reúnem para as festas, por exemplo, não fazem ideia de que não é apenas por sorte que isso acontece, e sim por muito esforço. Então, nós vamos começar o nosso raciocínio. Eu vou lembrar um treinamento que nós fizemos em uma empresa, e aí nós estávamos em uma sala, 10 indivíduos. Aí o treinador chegou para nós, trouxe 20 balões, bexiga de festa, né? Trouxe 20 e a gente lá em 10. Aí ele falou assim, olha, nosso objetivo a gente vai jogar esses balões para o alto, vocês não podem segurar os balões, tá? E aí vocês vão batendo nos balões para não deixar eles caírem no chão. Bom, tranquilo, né? 2 balãozinhos para cada um, bate aqui, bate ali, não vai cair. Então, vamos lá, começa o exercício. Aí começamos o exercício. Bate aqui, bate ali, tranquilo. Aí a gente está lá, meio distraído, de repente, começou a dificultar. A gente estava, nossa, quase que caiu aqui, quase que caiu ali. O que o treinador fez? Ele ia lá, pegava um, colocava ali sentado. Então ficou 9. Dá 9 para 20 balões, já é um pouquinho a mais. Aí ele pegava outro, tirava e colocava ali para sentar. Bom, já é 8, tá? 7, 6, 5, já ficou 4 para cada um, né? Aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco, vai começar a cair no chão. Então, isso aí foi uma mensagem clara, que
Os esforços, quando todos nós nos esforçamos, o trabalho fica mais fácil. Porque um se esforça, o outro não se esforça. Vai sobrecarregando a gente, né? Muito simples. Um outro exemplo que o Haroldo contou, esse treinamento eu passei por ele mesmo, tá? Aí tem um outro que o Haroldo contou que eu achei muito interessante também. Cada um recebeu um balão também e um palito, daquele palitinho bem com a pontinha bem afiada. E aí o treinador falou assim, olha, vocês vão encher os balões, né? Enche bem aí e tal. E aí, a missão de vocês é proteger o seu balão. Protejam o seu balão. Segurem um balão com a mão esquerda e segurem o palito com a mão direita. Protejam o seu balão, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Aí foi aquele alvoroço. O pessoal correndo um atrás do outro, história aqui. Passados longos 15 segundos, ninguém mais tinha balão na sua mão. Todo mundo estourou o balão. Aí lá o treinador lá, né, o orientador lá, aí ele falou assim, gente, eu acho que vocês não entenderam o propósito dessa atividade. Eu falei para vocês, protejam o seu balão. Eu não falei para ninguém estourar o balão do outro. E às vezes é isso que a gente está fazendo. A gente está estourando o balão do outro. Então, quando a gente recebe uma ferramenta, já repararam que o ser humano descobriu o metal. Aí estava lá na Idade do Ferro. Qual que é a primeira coisa que o ser humano fez com o ferro? Armas para conquistar o outro. Então, aí a gente foi evoluindo, né? Moralmente, intelectualmente e tal. E esses instrumentos de metal foram servindo para outros propósitos, mas sempre a gente arruma uma forma de querer usar isso para dominar o outro, para poder maltratar o outro, a gente, né, nós como seres humanos. E o orientador não precisou falar nada para ninguém, então cada um foi lá e foi estourando o balão do outro. Então, quando nós reencarnamos, nós viemos para a família correta. A reencarnação não erra de endereço. Então, todos nós temos alguma questão para a gente resolver com aquele que foi colocado junto da gente. Quem são esses balões? Olha, esses balões são os propósitos que nos trouxeram para essa encarnação. E a gente está lá, né, nas desavenças que nós temos na nossa família, a gente está como se a gente estivesse estourando o balão. Foi colocado ali, essa pessoa tá ali porque Deus direcionou ela para estar ali junto com a gente, né? As razões que nos fizeram reencarnar são aqueles balões. Os seus sentimentos, quando a gente está lá na família, né, a gente tem uma contrariedade. É claro, né, que é difícil a gente ter uma contrariedade na família, né? A gente está lá e, de repente, chega olha, e essa pia aqui, cheia de louça, e chega mais, de repente caiu não sei o que no chão, essa toalha molhada em cima da cama. Será? Então, a gente não tem paciência. Já vai logo explodindo. Lá em casa, né? Lá em casa não é assim. Lá em casa, não, meu amor. Não deu tempo de eu pegar a toalha, mas já estou indo pegar, fique tranquila. Vai lá, pega a toalha, tudo resolvido, né?
Tudo certinho. É assim, claro, né? Com vocês é assim também, né? Esses valores são seus deveres intransferíveis, não importando quais são os deveres do outro. Olha, ouvi alguém fazer uma afirmação muito correta. A nossa tarefa, Deus não nos enviou aqui para esse mundo para nós escalarmos o Everest. Tem gente que quer escalar o Everest, mas nós não fomos enviados aqui para escalar o Everest, para a gente ser presidente da República. Não, um ou outro veio com essa tarefa, mas não sou eu. Nós não viemos para algo tão grandioso, nós viemos para algo muito grandioso, mas não é isso. Nós viemos para a nossa reconciliação com o nosso irmão, o qual nós tivemos um problema lá atrás e agora nós precisamos resolver isso daí. E é tão difícil a gente pensar assim, a gente teve um problema numa encarnação passada, nós fomos sócios, depois eu perdi tudo por causa dele, ou ele perdeu tudo por minha causa. Vamos fazer o seguinte, isso aí passou, vamos reconstruir isso e tal. Não, a gente não quer saber. A gente quer que isso daí seja devolvido. A gente quer a nossa reparação, mas a gente não quer reparar. A gente acha que a gente tem uma tarefa muito grande, mas a tarefa do perdão, da reconciliação, da compreensão, essa a gente esquece completamente. Então a gente tem lá aquela pessoa que já está idosa, que está doente, e aí são 9 irmãos. Mas só 2 que cuidam. É só eu que cuido, só eu e o fulano, o outro não quer saber, o outro já recebeu a parte dele da herança. Gente, então vamos fazer a nossa parte e vamos orar por aqueles, porque, pense, esses que não estão fazendo a sua parte vão ter que retornar. Quem sabe nós não vamos ter que retornar também para ajudar esses daí. Lembra lá da mãe do André Luiz? E ele perguntou assim, onde é que está meu pai? Eu falei, seu pai está lá com as 2 amantes dele lá no umbral. E aí, o que vai ser dele? Ele falou, eu já me comprometi a voltar como esposa dele novamente e vamos receber as 2 como filhas. Fácil, né? É o que todo mundo faz, né? Recebeu uma contrariedade, vai lá e retribui com o maior carinho, né? Mas eu trouxe esse tema que é para a gente lembrar que esta é a nossa oportunidade, não é a próxima. Não é a outra, é agora. Gente, eu tenho muita dificuldade em casa. Por isso que eu trouxe esse tema. Porque quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente está precisando ouvir primeiro. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade com o pai, com a mãe. Mas assim, com o pai é aquela... tipo assim, é uma distância. E a gente trabalha junto. Aí ele chega e fala, ele não me cumprimenta, ele não fala comigo, né? Quer saber se o Rinaldo é bonzinho? Pergunta lá para a Ana Paula. E o Rinaldo, não sei o que ele faz naquele centro. Ele vem aqui, ele é uma grosseria só. É desse jeito. Então isso é um alerta para mim. Ela fala isso e eu penso assim, ela não sabe o que ela está falando. Mas e se ela souber? E se for isso mesmo? Por que eu não parei para pensar se é isso mesmo? Pode ser, né? Então, esta é a chance. Agora,
não podemos cobrar dos nossos, daqueles que estão juntos de nós, coisas que eles não estão preparados ainda para nos dar. Tipo assim, a minha esposa falou, nossa, você podia ser mais carinhoso, você podia me abraçar, né? Chegar, fazer um carinho, falar uma palavra doce. Realmente, ela sente falta disso. Só que não é uma característica minha e eu tenho dificuldade com isso. Então, vou conversar com ela. Falar, olha, meu amor, eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de abraçar uma pessoa. Tem gente que tem pavor de abraçar, mas é uma coisa dela. Então, a gente não pode também chegar e querer, né, atropelar e querer que essa pessoa seja daquela forma que a gente sonhou. Então, a gente também tem que compreender, também tem que olhar para as limitações das pessoas. Vou falar sobre quando eu faço, às vezes lá em casa, chega lá num sábado, o que nós vamos comer? Vamos fazer um lanche. Então tá, aí eu gosto de um hambúrguer, uma fatia de mussarela, um presunto, um ovo e tal. Eu chego para cada um e pergunto assim, você gosta de mussarela? Você gosta de presunto? Você gosta de ovo? Você gosta de... Eu quero um pão com hambúrguer. Ah, mas um pão com hambúrguer vai ficar sem graça. Eu quero. É assim que eu quero. Faça um pão com hambúrguer para aquela pessoa. É assim que ela quer. É assim que ela vai se sentir bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, em casa, a gente não percebe isso. A gente está cobrando uma coisa de uma pessoa, mas não é assim que ela... Então, a gente tem que... Qual é o jeito que essa pessoa tem de me dizer, eu te amo? Às vezes, tem pais que eles trabalham, né? Trabalham, e a pessoa fala assim, nossa, mas o meu pai fica tão distante, só quer saber de trabalhar. Na cabeça dele, o que é? Eu estou dizendo eu te amo. E a gente não está entendendo isso. Ah, minha esposa, ela fica, né, só naquela cozinha, só arrumando a casa. Ela podia me dar mais atenção também, mas aí, qual é o jeito dela também dizer eu te amo? A hora que o meu marido chegar, que a casa está limpa, perfumada e tal, tudo arrumado, aí, ó, não tem nada para falar de mim. Tá tudo arrumadinho, tudo certinho. E conversar, né? Eu tenho muita dificuldade de conversar, mas eu estou superando isso. Por quê? Vejam só, já contei essa história, mas vou contar novamente. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela é nordestina. E eu, o meu pai, os meus avós são descendentes de italiano. Nessa descendência, tem os italianos que têm lá as suas relações, né, muito afetuosas, né, mas tem aqueles italianos que são, né, fechados, né. Da minha parte do italiano é assim, você vai visitar alguém, a pessoa já abre a porta, já olha com aquela cara feia e pergunta, né, como quem diz assim, o que você veio fazer aqui? Ou você vai demorar muito, né? Bom, então eu vim de um lar que recebeu esses costumes. Minha mãe, baiana, né? Então ficou, né? Saiu isso aqui, o charme italiano, a pimenta baiana, né? Essa maravilha. Bom, aí comecei a namorar a minha esposa, só que eu peguei as questões tudo do italiano, né? Aquele fechado. Para vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente, que eu chegava em casa, eu passava por todo mundo, eu não falava com ninguém.
O pessoal olhava assim, nossa, olha aquele menino lá, passa aqui, nem fala nada, um orgulho. Na minha cabeça, se eu cumprimentasse alguém, eu estava incomodando a pessoa. Era isso que passava na minha cabeça. Não passava que eu estava desrespeitando a pessoa. Aí fui namorar a Ana Paula, nordestina. Ó, tem um churrasco lá na casa do fulano, 3 irmãos homens e uma irmã. E elas, são 5. Ah, tem um churrasco. Ó, precisamos ir lá na casa do fulano para visitar ele. Nossa, visitar a gente, eu não estou acostumado com isso. Mas vamos lá. Ia lá na casa da pessoa e visitava, e ficava lá um tempo e tal. Aí, os irmãos, tudo que eu detestava nas pessoas, eles tinham. Porém, pessoas honestas, trabalhadoras, mas assim, vamos lá tomar uma, vamos lá fazer um churrasco. Mas hoje, terça-feira, fazer um churrasco? Não, amanhã é dia de trabalhar, não. Para mim era um absurdo, mas para eles, aí o que eu pensei? Que lá foi Deus, né? Se eu quiser ficar com ela, eu vou ter que aceitar eles de alguma forma. Então, alguém soprou aqui, né? Tem aquele que sopra de um lado, tem aquele que sopra do outro. Faz o seguinte, vê o que é que eles têm de bom. Mas o que eles têm, pode ter de bom? Tudo que eu detesto, eles têm? Não, alguma coisa de bom eles têm. O que eles têm de bom? Eles são uma família incrível. Eles se amam, eles demonstram isso e eles recebem as pessoas. Eles são uma família unida. Eles brigam agora, daqui a pouco tá tudo bem. Briguei com você ontem, você vai vir em casa, que é meu aniversário, e eu não quero nem saber. Então, a questão familiar deles, fortíssima. Então, eu aprendi muito ali, com essas pessoas que eu, achava lá, eu, ignorante, achava eles ignorantes, o ignorante era eu. Porque a questão familiar deles era espetacular, maravilhosa. Eles me ensinaram. Olha o que eles tinham de bom. Eles mudaram alguma coisa? Nada. Continuam do mesmo jeito. Vamos lá, tomar uma cerveja, tomar uma aqui, tomar outra ali, tomar outra lá. Tem uma tia que mora 400 quilômetros daqui. A avó faz 1 ano que a gente não vê ela. Faz, gente, 400 quilômetros, nós vamos para a praia. Vai lá ver a avó. Vamos lá ver a avó. E aí chega lá, aí ótimo. Então, essa foi a maneira de eu falar eu te amo para ela. A maneira que eu encontrei. E eu espero que vocês sejam inspirados para vocês encontrarem a maneira certa de vocês falarem eu te amo para os seus companheiros, para aqueles que foram colocados ao lado de vocês, junto de vocês, porque esta é a oportunidade, é agora, não é depois. A gente já se preparou muito, agora é ação, agora é de verdade. Então agora a gente tem que fazer. Então Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, graças a ele que eu ouvi e eu pude perceber as boas questões, os ensinamentos que eles trouxeram, que eu achava que não podia aprender nada dali, mas me trouxeram experiências maravilhosas e um aprendizado maravilhoso. Talvez, olha, eu vou te falar, isso pode ter salvo a minha encarnação. Porque onde estaria eu se não fossem essas pessoas? É claro que Deus também inspirou, aconselhou, o nosso anjo da guarda vem, olha por esse lado, olha isso daqui, tenha um pouquinho mais de paciência. Às vezes, está faltando tão pouco para a vitória. Mas eu aguentei até hoje, eu não vou aguentar mais, eu vou,
enfiar o pé, eu vou xingar todo mundo. Não. Às vezes a gente está tão perto assim da vitória, aguenta mais um pouquinho, mas a gente tem tudo que a gente precisa ao nosso lado, junto da gente. Se nós estamos juntos, é por um propósito. É isso que eu gostaria de lembrar. É isso que eu estou lembrando para mim, é isso que eu gostaria de lembrar para vocês também. Amigos, o que eu tinha para trazer a vocês aqui é isto. Eu tinha até trazido uma leitura aqui de algumas palavras do livro Coragem, capítulo 31, né? Os livros, a maioria dos livros, os livros do Chico Xavier, todos têm lá em PDF na internet. Então é só que você colocar o nome, Chico Xavier, nome do livro e PDF. Vai achar o livro, computador, no celular, vai achar. Então, livro Coragem é um livro que traz, assim, cada página é uma exortação, é uma mensagem maravilhosa. E quando eu vi essa mensagem, eu senti a vontade de vir falar sobre a família. Então, quem quiser, dá uma olhadinha lá. Agradeço a todos pela paciência, pelas boas vibrações, por vocês, né, terem me ajudado aqui também, mentalmente. Vamos então fazer a nossa oração. Vamos serenar os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos lembrar dos nossos lares, que são a nossa família. São as pessoas, são aqueles que foram colocados juntos de nós. O que é que eles têm de bom? Eles têm muito de bom. Eles têm muito de maravilhoso. Eles têm muito a nos ensinar. Vamos nos colocar na posição do aprendiz. Vamos olhar com amor essa família. Cada componente, cada um, mesmo aquele que nos traz muita dificuldade. Vamos enviar uma oração especial a estes, porque nós também precisamos de uma oração. Nós também precisamos aprender. Jesus nos inspire neste momento, que o nosso lar seja lugar de compreensão, de paz, de harmonia, de perdão. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala ao lado, número 4. Os demais permaneçam aqui no salão que vão receber o passe. Quem estiver com o marido, o filho, a mãe, e não marcou o passe de tratamento, mas quer acompanhar a pessoa lá dentro, pode ir tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Só.
Vamos agradecer por esses ensinamentos, por essas coisas do cotidiano que passamos todos nós, sabemos muito bem as dificuldades, né, de enfrentar as pessoas que a gente sente esse relacionamento complicado, né? E que nada mais é do que uma lição, uma oportunidade, um resgate para a gente melhorar. Que possamos levar para nossos lares todas essas explicações, esses exemplos e praticar no nosso dia a dia, com os mais difíceis, com os mais fáceis, no nosso trabalho, na nossa rotina diária, né? Essa realmente é a nossa lição de casa. E contamos levando o nosso coração assim, cheio de amor e com muita boa vontade também, tentando uma melhora em cada grãozinho de areia que a gente construir nessa oportunidade de reencarnação vai ser muito importante para todos nós, para a gente andar para frente cada vez mais. Que Jesus esteja em nossos lares, nas nossas intenções, nos nossos corações, que possamos sentir o quanto é importante a gente ter essa fé, essa esperança, esse amor no nosso dia a dia, ou pelo outro, ou para quem necessita, porque todos nós sabemos que as pessoas estão muito carentes, né? Uma atenção, de uma palavra amiga, um olhar, de um bom dia. Que a gente preste atenção nisso também, porque às vezes, muitas das vezes, eu observo por mim mesma, né? Como o Reinaldo falou, a gente aprende com a gente mesmo, que aquilo vai ser assim a importância do dia. Então, que possamos prestar também atenção nisso, nessa escola diária, nesse aprendizado, nessa evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham todos uma boa semana e que Jesus esteja com vocês. Boa noite a todos.